Vou saudar meus irmãos com a graça e a paz do Senhor. Enquanto eu via o Arthur tomando posse, eu me lembrava de que, ao chegar na igreja, com um coração desejoso de participar do Ministério de Ensino, essa foi a primeira missão que Deus me deu. Por meio de Vânia, eu e Miriam, a gente assumiu esse grupo. E houve um dia em que a gente saiu daqui quase sem fala. Acho que Vânia teve tanta pena de mim que ela não queria que eu voltasse mais. Mas o Senhor, Ele permitiu que a gente voltasse. E tem sido para mim uma alegria ver a renovação que Deus está fazendo na igreja. Olhar para essas crianças aqui é olhar para uma igreja sendo renovada. Uma igreja só é viva se as crianças também estiverem andando no caminho do Senhor. E isso é o que dá a esperança de que essa igreja ela esteja ainda viva no dia que o Senhor Jesus voltar. Esse cofre que ela mostrou pareceu grande demais, né? Eu achei até que, Miriam, isso é um desafio, a gente encher, né, esse cofre juntamente com os nossos filhos. Mas maior do que o cofre, do modo como ele ficou naquela foto, é o desafio que Deus tem para a igreja, de ser uma igreja restauradora. E hoje, dando continuidade na sequência de mensagens que a equipe vem pregando sobre amar, ensinar e servir, hoje nós vamos estar ainda focando na nossa visão de igreja, de ser igreja, praticamente dando uma continuidade à mensagem do pastor Rodrigo no último domingo, sobre o que vem a ser uma igreja restauradora. Para começar, queria convidar os irmãos a refletirem comigo na missão da igreja. Queria então que, comigo, pudéssemos estar repetindo a nossa missão. Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. E a nossa visão, ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. Baixe a sua cabeça, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a ser assim. Senhor Deus, nesse momento, queremos colocar os nossos corações, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor ministre ao meu coração, ao coração da minha igreja, as pessoas que nos visitam e também aquelas que nos acompanham e participam desse culto pela internet, a fim de que nós possamos entender, Senhor, o Teu propósito para essa igreja, Deus. Eu sei que o Teu propósito não é a reunião do culto, mas é a transformação do mundo. E que todas as coisas que aqui fazemos e que hoje foram feitas, e agora continuará a ser assim em nome de Jesus, são para a edificação do Teu reino nesse mundo de trevas. Abre as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, e nos ajuda a conduzir nossas vidas de acordo com o entendimento que o Senhor nos dá. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Isaías 61. Isaías 61, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 e 2. Amém? Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para a leitura da palavra. Aqueles que puderem. Em Isaías 61, nos versículos 1 e 2, assim está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Que essa palavra nos inspire. Podem sentar. Muito obrigado.
Dentro do desafio de falar sobre uma igreja restauradora, nós decidimos partir de uma análise sobre a própria missão do Cristo, por compreendermos que a restauração faz parte da missão de Jesus. E que Isaías, no texto que acabamos de ler, ele não estava falando sobre si mesmo. Ele estava falando sobre o Cristo de Deus, o Messias de Deus que viria para realizar uma obra restauradora no meio do seu povo e na humanidade. O texto de Isaías, ele vai lançar uma luz sobre aquilo que viria a ser a missão de Jesus. E a igreja, ao entender a missão de Jesus, ela deve assumir como sua essa missão, porque Jesus foi para o Pai, mas antes de ir, ele comissionou a sua igreja para continuar, por meio dos diversos ministérios que ela exerce, inclusive o ensino, às crianças, aos jovens, aos adultos, aos mais velhos, a ministração da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai transformar esse mundo de trevas. O texto de Isaías fala de um ano aceitável de Deus. E esse é o marco divisor e a grande diferença daquilo que Jesus, do modo como está escrito em Lucas 4, 18 e 19, vai falar, repetindo o texto de Isaías, num sábado, quando Jesus, como era de costume, ensinava nas sinagogas, e lhe dadas as escrituras, são dadas as escrituras, ele abre o rolo até esse texto, o ano aceitável do Senhor, e ele faz uma leitura de tudo aquilo que a gente leu, excetuando a segunda parte do versículo 2 de Isaías 61, quando está escrito o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu sobre o dia da vingança, então ele para no ano aceitável de Deus, e isso é relevante para que a gente entenda a missão de Jesus. Portanto, hoje nós estaremos refletindo sobre restauração com foco na graça de Deus, porque é justamente o que Jesus quer chamar a atenção. Quando ele faz a leitura até o ano aceitável de Deus, ele está se referindo, meus irmãos, a um período de tempo maior do que o dia, ano e dia, maior do que o dia do juízo, o ano aceitável, que não é um ano de 365 dias, mas é um período da graça em que Deus estaria disposto a aceitar de bom coração todo aquele que se arrepender e voltar o seu coração para Deus, e assim se tornar povo de Deus. É isso que Jesus vai chamar a atenção naquele sábado, quando ele entra na sinagoga e dão as escrituras para que ele possa ler. E ao terminar de fazer a leitura, ele vai dizer: hoje se cumpriu esta profecia. Deixando claro que o texto de Isaías não era um texto a respeito do próprio Isaías, mas era um texto profético, messiânico, que apontava para um ministério que ainda estava por vir. O ministério de Cristo, o ministério de Jesus, o início de um período de restauração na vida do povo de Deus. Povo de Deus que hoje é a igreja do Senhor Jesus. O Israel espiritual de Deus somos nós. E nós temos por dever nos apropriarmos dessa missão do Senhor Jesus, que serve de espelho para a missão da própria igreja. E quando a Igreja Batista Emanuel, na sua declaração de visão, ela diz que quer ser uma igreja restauradora, convém que nós estejamos meditando sobre o que vem a ser essa restauração. E hoje nós vamos meditar inicialmente usando a restauração na vida de dois homens que a Bíblia vai descrever. Dois homens opostos. Um deles, Davi, provavelmente o melhor rei que Israel já teve. E do outro lado, Manassés, provavelmente o pior rei que Israel já teve.
Dois homens opostos, com qualidades diferentes, com corações diferentes, mas ambos que foram fruto da restauração que Deus operou na vida de cada um deles. Iniciando por Davi. Davi, o ministério de Davi como rei de Israel, ele começa a ser descrito no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 13, quando no versículo 5 e 6, Saul, o primeiro rei de Israel, benjamita, ele era apenas um rei recém-possado quando ele começou a desobedecer ao Senhor. Quem não lembra, pouco antes, o profeta Samuel tinha marcado um encontro com Saul e dito: você vai lá para Gilgal e me espere lá, porque depois de 7 dias eu voltei com você e eu, Samuel, vou, que era levita, oferecer sacrifícios em favor do povo de Israel. E a palavra nos diz que, no meio daquele tempo, o povo de Israel se vê em guerra com os filisteus, e Saul havia reunido 3.000 homens, enquanto que os filisteus, revoltados porque Jonatas, filho de Saul, havia vencido uma guarnição dos filisteus, eles reúnem um exército muito mais poderoso do que Israel. A palavra vai nos dizer que para cada soldado de Israel havia 10 carros do exército dos filisteus, sem contar nos outros tipos de guerreiros que os filisteus levaram. E Israel, quando se vê naquele apuro, o povo começa a correr para se esconder nas covas, para se esconder nos abrolhos, para se esconder nas pedras, nas cavernas. E Saul, quando vê cada um se escondendo, e um exército muito mais poderoso do que Israel, Saul percebe que Samuel não está ainda com o povo, e ele parece que esquece a palavra de Deus, e ele vai prestar sacrifícios, ofertas pacíficas e holocaustos, mesmo não podendo prestar esses sacrifícios, porque era benjamita e não levita. E Samuel, quando chega, ele pergunta: o que é que você fez? Você fez tudo errado, você já começou a desobedecer o Senhor. E eis que Deus já levantou um rei melhor que você para governar sobre Israel. Saul, você é um rei desobediente. E Deus vai usar um homem segundo o seu coração para ser o grande líder desse povo. Dali para frente, o que nós vemos é um homem humilde, um pastor de ovelhas, se transformar, sequer sem ter o direito sucessório sobre Israel, porque ele não fazia parte da linhagem de Saul. Davi se torna o rei de Israel. Davi se torna ascendente do Senhor Jesus, porque Davi é o pai, por ascendência, do próprio Jesus. E Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus. Durante o reinado de Davi, Israel venceu todos os seus inimigos. Israel chegou aos limites da expansão territorial quando Davi foi governador. Mas Davi teve 2 problemas básicos. 2 pecados que foram fundamentais para algumas consequências ruins que ele enfrentou na vida. O primeiro deles, o adultério com Batseba. O segundo, para encobrir o primeiro erro, a morte do marido traído. Urias, um dos seus generais, um dos seus melhores oficiais, morto para encobrir as consequências do pecado de Davi, uma gravidez indesejada que custou a vida da criança e que custou tanto para a família de Davi, que teve durante todo o seu reinado filhos se levantando contra ele. Ele não teve paz dentro da sua própria casa. É uma coisa terrível na vida daquele homem. Mas Davi encerra os seus dias feliz, em paz, e ainda tendo a promessa por parte de Deus de que a sua descendência, aquele que reinaria em seu lugar, inauguraria um período de uma dinastia perpétua, uma dinastia que jamais se acabaria. Davi, então, encerra o seu tempo como um rei que conseguiu cumprir a função de governar. E todo aquele que administra, todo aquele que tem pessoas sob a sua responsabilidade, muito mais aqueles que têm um país sob a sua responsabilidade, sabe a dificuldade que é de se manter no caminho da palavra de Deus, mesmo com resistências, rebeliões, sedições, dúvidas, meios e anseios. E Davi foi o cara que conseguiu fazer isso. E assim ele foi reconhecido por Deus. Do outro lado, nós temos Manassés. Manassés foi um dos piores reis
que Israel já teve. Seu pai, Ezequias, foi um reformador, um homem que derrubou aqueles símbolos do paganismo que eram a ameaça à vida espiritual de Israel. A palavra começa a nos falar a respeito de Manassés, no segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 33, nós vamos ver que Manassés, ao contrário do seu pai, que derrubou ídolos, derrubou os altos. O que eram os altos? Santuários nos lugares mais elevados de Israel, onde eram praticados cultos mistos, que envolviam prostituição cultural, adoração de imagens, e todas as coisas que Deus abominava, e que o seu pai havia limpo de Israel. Manassés, ao assumir o reinado de Israel, com a morte do seu pai, ele começa a reconstruir tudo aquilo que o pai havia destruído. E ele reedifica os altos, ele reconstrói imagens, postes, ídolos, símbolos de uma adoração pagã, uma adoração mista, uma adoração que não era genuína, um modo de adorar diferente daquele que Deus comissionou o povo para fazer. E Manassés, ele fez tanto mal a Israel, que Deus levantou profetas para dizer, eu estou me referindo a Israel, mas na verdade ele foi rei em Judá, no reino do sul, que no meio do reinado dele, que foi um reinado difícil, Deus havia decidido trazer males sobre Judá, o exílio sobre Judá, e tudo aquilo que aconteceu de mal na vida de Judá, por conta da desobediência de Manassés e do seu povo, que seguiu aquele líder que tinha um coração não devoto ao Senhor, um coração que não adorava a Deus de verdade. E isso custou muito caro, porque Deus ele disciplina Manassés. Manassés fez pior do que as nações pagãs que havia ao redor de Jerusalém. E meus irmãos, Deus permite que o inimigo, o rei da Síria, levasse o rei de Israel, de Judá, cativo para o exílio, como se fosse um animal, ferido, com marcas no seu corpo. Ele é levado para o exílio, e lá no exílio, Manassés ora a Deus, e Manassés obtém o favor de Deus. Deus escuta a oração de Manassés e faz com que Manassés retorne para Jerusalém, e a palavra nos diz que ao chegar em Jerusalém e ser recolocado na função de rei, assim como Davi, que orou a Deus pelo seu pecado, né, Manassés também ora pelo seu pecado, e a Bíblia diz que ele conhece que o Senhor é Deus. Então Manassés precisava entender que o Senhor é Deus. E quando ele entende que o Senhor é Deus, a palavra vai nos mostrar que há uma transformação no coração daquele homem. Por que não dizer uma restauração no coração daquele homem? O que nós vemos Manassés fazer a partir de então é que ele desfaz todas as coisas que ele havia construído para adoração pagã dentro de Judá, de Jerusalém. Então o que é que ele começa a fazer? Ele destrói os altos, ele sobe naqueles santuários cheio de imagens, a Baal, Astarote, e ele derruba tudo aquilo ali. Ele derruba os postes ídolos que representavam Astarote, uma deusa pagã, em favor de quem se prestava à prostituição cultural. E ele sai purificando Jerusalém, inclusive o templo do Senhor, da própria abominação que ele mandou construir, um ídolo lá dentro do altar do templo do Senhor. Ele reconstrói o altar ao Senhor e ele reinaugura um culto bíblico a Deus. Então o que nós vemos é um homem fazer exatamente o oposto daquilo que ele fazia antes. Um homem que foi alcançado, seu coração foi alcançado pela mensagem de Deus, e um homem que, usando de novo da posição que ele tinha, teve a intenção de levar o povo a uma verdadeira adoração. Ele não conseguiu. A palavra diz que no final do reinado dele, o povo ainda adorava a deuses pagãos. Mas o coração de Manassés era um coração transformado. Assim como o coração de Davi, quando ele cai em si depois do adultério, quando Deus manda o profeta Natã denunciar o pecado dele, ele se arrepende, ele faz jejum, ele ora,
E nós vemos mais na frente, no Salmo 51, Davi pedia a Deus um coração transformado, um coração restaurado, um coração disposto a obedecer. A restauração na vida desses dois homens, ela parece dar significado para aquilo que seria a restauração no ministério do Cristo. Porque Isaías, que profetizou durante o reinado de 4 reis, reinados muito difíceis, onde Judá, ele foi muito perseguido pelos assírios e tantos outros povos inimigos, como os sírios. Judá foi perseguido pelo irmão Israel. E Isaías, ele prega de uma forma muito rica, mostrando em primeiro lugar que as pessoas não devem fazer planos humanos, alianças humanas, estratégias humanas, que as pessoas devem ter o coração voltado para Deus e que há uma esperança para o povo de Deus. E é nesse contexto dessa nova esperança que o texto de Isaías 61, que nós lemos no início, que Jesus vai ler de novo na sinagoga, no início do seu ministério, ele vai significar um tempo de esperança para o povo de Deus. E Jesus, ao incluir a restauração como parte do seu ministério, nos fazendo olhar para trás e ver vidas de homens transformados, como Manassés, como Davi, e tantas outras personalidades, tantas outras figuras bíblicas, em que houve um impacto à palavra de Deus e transformação de vida, e resultados práticos, testemunhos evidentes de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira contrição. Ele vai chamar a atenção da igreja para a necessidade da igreja ser uma agência de restauração a serviço do reino de Deus. Então, igreja, a palavra restauração, que em Isaías tinha um significado mais amplo, a palavra é rabhaz, que significa envolver, governar ou curar. Ela vai ser escrita no grego do Novo Testamento como iaomai, que significa cura. Então a gente vê o Novo Testamento colocando uma luz sobre o que exatamente Isaías queria dizer. Então restauração deve ser entendido pela igreja como cura. Cura tanto das feridas materiais, quanto das feridas morais e das feridas espirituais. Jesus mostrou nos sinais que ele realizou a cura. À medida que Jesus curava, realizando grandes prodígios, ele estava, na verdade, denunciando Israel da necessidade de Israel ser transformado, ter os seus olhos abertos diante da sua cegueira, de ter os seus ouvidos atentos diante da sua surdez, de poder falar, de poder andar, de ser diferente dos ídolos que o povo de Israel ao longo do tempo havia adorado, de serem vivos e não mortos. E a restauração que faz com que um ser vivo possa se tornar, um ser morto possa se tornar um ser vivo, é o cerne do ministério de Cristo. Em João 20, no versículo 20, o que nós vemos? Nós vemos os apóstolos reunidos como Israel, no lugar, numa casa onde as portas estavam fechadas, temendo os romanos, depois da morte de Cristo, temendo as consequências do fato de serem adoradores de Cristo, seguidores de Cristo. E Jesus aparece para os apóstolos naquela casa e diz: paz seja convosco. E a palavra nos diz que essa palavra encheu de alegria o coração daqueles que estavam tristes. Aquela palavra libertou, aquela palavra desescravizou, aquela palavra foi fundamental para que a igreja pudesse cumprir o restante da comissão, quando Jesus ele diz: assim como eu fui enviado. Na continuação do texto, nós vamos ver que ele diz: assim como eu fui enviado pelo Pai, eu vos envio.
Então nós fomos enviados, porque cremos por meio da pregação dos apóstolos, pelo próprio Cristo, para realizar obras semelhantes às que ele fez. Algumas pessoas pensam que Jesus, quando disse, e farão obras maiores do que a que eu fiz, pensam que é maiores em qualidade. Não podemos fazer obras melhores nem maiores do que Cristo. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que Cristo, o seu ministério durou apenas 3 anos. E a Emanuel, daqui a pouco vai estar comemorando o seu centenário. Daqui a pouco. Pela fé. E o seminário já passou de 100. Quais são as obras que a igreja tem sido chamada a realizar? Obras quantitativamente maiores do que a que Cristo, mas na natureza, obras semelhantes a dele. Cristo é o nosso parâmetro, meus irmãos. Vamos atentar para isso. Nós estamos comemorando 50. Daqui a mais 50 a gente chega lá. Não sei se Jesus volta antes disso, pastor Alberto. Mas eu gostaria que quando ele voltasse, eu como igreja, eu como parte da Emanuel, pudéssemos ser recebidos por ele com alegria, como servos que, assim como Davi, no final do seu ministério, tiveram tranquilidade, assim como Paulo, de dizer que nós cumprimos aquilo para que nós fomos chamados. Declarar na nossa visão que queremos ser uma igreja restauradora é fácil. É fácil. Só esse mês, nós temos aqui, a equipe que tem subido tem falado qual é a nossa visão e qual é a nossa missão. Essas estratégias são estratégias boas para fixação de um conteúdo, mas ser uma igreja restauradora é difícil, porque isso exige que ela primeiro seja uma igreja restaurada. Os irmãos creem nisso? Digam amém. Nós precisamos ser uma igreja restaurada. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos experimentar essa restauração. E a partir daí, conscientes da responsabilidade que Jesus nos deu, nós avançarmos na nossa caminhada, restaurando esse mundo de trevas. Tem muitas pessoas como Manassés, tem muitas pessoas como Davi, pessoas que julgamos melhores, pessoas que julgamos piores aos nossos olhos humanos, com as nossas limitações, mas todas necessitando da graça de Jesus. Nós estamos no tempo do ano aceitável de Cristo, mas nós não podemos esquecer que virá o dia do juízo, e nós devemos nos preparar para isso. Sendo uma igreja restaurada e restauradora, nós certamente estaremos no caminho que o Senhor tem escolhido e vocacionado a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela grande honra que o Senhor hoje me deu, Senhor. De ver, Senhor, a minha família, Pai, envolvida na tua obra, e eu ter particularmente, Pai, o privilégio e a responsabilidade de ser mensageiro para a minha igreja, Deus. Essa igreja que o Senhor me colocou para servir ao teu reino, e que tem me feito sentir tanto amor, Pai, pela tua obra, e me sentir aqui tão amado, Deus. Muito obrigado por ter ministrado, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço, Deus, que nos encoraje para sermos uma igreja restauradora, Senhor. E assim, entendendo, Senhor, que somos acolhedores, que devemos ser restauradores, possamos, na sequência, entender como ser mais comprometidos com o teu reino, Senhor. Essas coisas têm faltado na tua igreja, Deus. Espalhada pela face da terra, a tua igreja muitas vezes tem se aproximado do Senhor pelas razões erradas, para ser servida ao invés de servir, para ser transformada apenas ao invés de transformar. Te peço, Deus, que nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que a nossa igreja não seja assim, Senhor. E para que a tua igreja, Deus, invisível, aquela que o Senhor vai levar para a presença gloriosa do Pai, quando o dia do juízo vier sobre a face da terra, que essa igreja esteja pronta para te adorar e feliz por ter te servido da forma como o Senhor escolheu que servisse, de ter te adorado de uma forma verdadeira. Assim como Manassés entendeu a necessidade de mudança de atitude,
que a Igreja Batista, Emanuel em Boa Viagem, que os nossos visitantes, que as pessoas que nos ouvem pela internet e nos assistem pela internet, também possam ter a certeza de que essa é a vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Sermos impactados pela Tua palavra, Senhor. Experimentar transformação e sairmos, Pai, como mensageiros do Teu reino, pregando essa transformação e realizando essa transformação. À medida em que a Tua palavra nos muda, que nós possamos também mudar esse mundo. É o que eu te oro. Te oro por essa igreja, em nome de Jesus. Amém.